Queridos irmãos e irmãs, celebrando este quinto domingo do tempo comum, nos pomos a meditar junto ao Evangelho a respeito dos primeiros movimentos de Jesus com os seus discípulos. Temos aqui já a grande parte dos seus discípulos que depois ele chamará de apóstolos junto dele. E Jesus acompanha Tiago e João até a casa de Simão e André. E lá encontra a sogra de Simão doente, enferma, com febre. Jesus, sendo avisado a respeito do que estava acontecendo, logo lá se aproximou e, levantando-a, pegando em suas mãos, a levantou, a ergueu, curando de sua febre. E ela logo pôs-se a servi-los. Eis, queridos irmãos, que nós estamos diante de um dos sinais de Jesus, de um dos sinais de sua presença entre nós: curar as enfermidades. E aqui nós nos colocamos diante dessa primeira cura ali, naquele local, em Cafarnaum, onde se encontrava Jesus, da sogra de Pedro. Mas nós perceberemos que logo após o pôr do sol, muitas outras pessoas começaram a se aproximar, trazendo também seus enfermos. E dentre estes enfermos também alguns que traziam a possessão demoníaca, que eram possuídas pelo demônio. Jesus também curou a estas, expulsando os demônios, e com um alerta ainda do evangelista a nós, e não deixava que os demônios dissessem nada, pois sabiam muito bem quem ele era, pois não queria nenhum testemunho a seu respeito que fosse da parte do inimigo. Mas estava Jesus ali a fazer com que os seus discípulos dessem os primeiros passos, vamos dizer assim, na pedagogia de Jesus, onde uma dessas pedagogias é exatamente a cura da enfermidade, ou vencer o inimigo. Mas como bem perceberemos, Jesus, depois de ter realizado tantas curas, ele vai partir para um monte para rezar. Ele parte de madrugada. Pelo jeito, aquelas pessoas aqui, como diz o Evangelho, praticamente todas as pessoas da redondeza estavam ali reunidas, daquela cidade. Então Jesus deve ter demorado naquela ação. Mas por mais que nós temos esse sinal de Jesus a curar e a expulsar os demônios, mas isso não resumirá a sua missão. A sua missão é muito mais, a sua missão é muito mais além, é muito mais profunda. Até porque depois que Jesus ele está a rezar no monte, afastado, os discípulos vão lá, já próximo ao amanhecer, procurando, porque já haviam outras pessoas se reunindo, trazendo seus enfermos, continuando a trazer outras pessoas, outros enfermos, para que ele curasse. E Jesus, ele vai dizer: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Meus queridos irmãos, logo percebemos que aqui a missão de Jesus não se resume apenas em curar. A própria enfermidade é algo que faz parte da humanidade. Uma vez tendo esta pecado, a enfermidade vai fazer parte da humanidade. Da nossa parte, estaremos sempre a buscar a saúde, a buscar a cura, a cuidar da vida que recebemos de Deus. Mas assim ela deve ser entendida. Buscar desta vida como este dom que recebemos de Deus, assim devemos buscar os cuidados com a nossa enfermidade. E até mesmo, porque não pedir a Jesus que venha curar, e seja sempre Ele, sempre Deus, a ser este o dom da nossa vida,
Mas mesmo a enfermidade, como assim percebemos ser aquilo tudo que aconteceu ali, um sinal, como dizia, de pedagogia para os seus discípulos, assim também a doença, a enfermidade, os sofrimentos devem ser também uma pedagogia para nós que caminhamos com Cristo, que somos seus discípulos. Nós vamos perceber aqui na primeira leitura exatamente Jó, que sendo atingido pelo sofrimento, assim vai colocar: não é acaso uma luta a vida dos homens sobre a terra? Assim o é, uma verdadeira luta, uma luta pela saúde, uma luta pela vida, uma luta pelo bem-estar, uma luta para manter-se vivo neste mundo. Mas aqui Jó vai colocar que o sofrimento é algo que faz parte da própria vida, mesmo sendo avaliada assim por ele neste momento, nesse instante que ele está a passar, como algo negativo, mas que faz parte desse processo. Pois em outro momento ele mesmo vai dizer: se é de Deus que recebemos tantos bens, tantas graças, tantos sinais de bondade, não deveria ser também por meio dele a recebermos os males? E São Paulo ainda vai dizer de que parte, de quem preferimos receber os males que ocorrem na nossa vida, durante a nossa vida. Que caiamos nas mãos dos nossos inimigos ou caiamos nas mãos de Deus? É mais preferível cair nas mãos de Deus. E assim nós percebemos esta presença de Deus entre nós. Quando Jesus aqui, ele, vamos dizer assim, deixa de realizar as demais curas, que ali estavam todos procurando, junto à casa de Simão Pedro, ele sai a evangelizar, ele sai a pregar. Devo pregar também ali nas outras redondezas, nas aldeias, pois foi para isso que eu vim. Nós percebemos então o que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o Evangelho. Em primeiro lugar está a transformação da vida. Em primeiro lugar está este sinal da presença de Deus entre nós. Nós podemos nos voltar, por exemplo, aqui na segunda leitura. Qual foi a missão de São Paulo? Onde estava a sua intenção? O que estava em primeiro lugar na vida de São Paulo? Já no primeiro versículo: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, dizia São Paulo, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E devemos entender aqui, meus queridos irmãos, o que se trata o Evangelho, o que é o Evangelho, o que é esta realidade do Evangelho que São Paulo aqui está a dizer e que Jesus também estava a acenar. É preciso pregar em outras regiões. O Evangelho é o anúncio pleno. O Evangelho é a proclamação, de toda a realidade, de tudo aquilo que vem esclarecer as dúvidas, vem esclarecer aquilo que se encontrava ou que se encontra na mente da humanidade, que não seja a verdade, O Evangelho revela o mistério de Deus. O Evangelho revela o mistério da humanidade. O Evangelho revela todas as coisas. Nós podemos pensar em tantas pessoas que às vezes caminham, às vezes conversando com pessoas que não são devidamente cristãs ou que são meio confusas naquilo que seguem. Às vezes elas colocam certos dados, certas ideias, às vezes ideias filosóficas antigas ou ideias que não são próprias da doutrina. E ali a gente percebe uma pessoa que não recebeu o Evangelho em sua plenitude, que poderíamos muito bem dizer: olha, mas Jesus não ensinou isto, olha, mas Jesus nos revelou que não é assim. Pensemos, por exemplo, naquelas pessoas que acreditam
em deuses na natureza, em deuses, a guiar a natureza numa energia, que conduz todas as coisas. Jesus disse para nós que não é assim. Deus veio revelar para nós que não é assim. A natureza é fruto de suas mãos, a natureza é fruto de sua criação, são criaturas como nós, colocadas sobre o nosso governo, sobre o governo da humanidade, e que deve cuidar, que deve ter todo cuidado com aquilo que Deus nos deu e nos concedeu. Às vezes, quando aquelas pessoas vêm a dizer a respeito de se comunicar com os mortos, ou ideias assim, que nós retornaremos, que ao partir deste mundo retornaremos, seja numa planta, seja num animal, seja numa outra pessoa, seja a ideia da reencarnação. A doutrina, o ensinamento de Deus, Jesus vem dizer para nós que não é assim, que não é assim. Ou seja, o que Deus vem revelar, o que Jesus veio revelar é exatamente o Evangelho, esclarecer para nós o que é a realidade da graça, a realidade sobrenatural. E aderir a isto que Jesus nos ensina é ter fé. Aderir a esses ensinamentos, aderir àquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Deus nos ensina, como sendo a verdade, pois Deus ele não se engana e nem pode nos enganar. Ele é a verdade pura, Ele é a verdade plena. Quando aderimos porque Ele disse, isso é ter fé, isto é conhecer pela fé, é um conhecimento pela fé. Por isso aqui estava São Paulo a dizer para nós, que com o seu trabalho de pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar dos direitos que o Evangelho me dá, ele ainda vai colocar: com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos, com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Ou seja, São Paulo mesmo que se expôs a sofrimentos, ele mesmo que se expôs a sofrimentos para alcançar a tantos, dando a sua vida pelo Evangelho. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Assim pensemos, meus queridos irmãos, que também nós devemos dar este primeiro passo em direção ao Evangelho. Tantas pessoas que pedem a cura, que pedem, às vezes as pessoas que não compreendem os sofrimentos da humanidade, às vezes se tornam até ateias. Se Deus existisse, não existiria o sofrimento da fome, não existiria as guerras, porque não entendem que não é o sofrimento que está em primeiro lugar ao que Deus deseja salvar, senão revelar-nos a plena verdade. E os sofrimentos, como dizia, é um caminho que nos leva a esse conhecimento. Uma vez que somos chamados a ter que nos expor, de alguma forma, àquela situação que passamos, que muitas vezes fogem à nossa própria condição, naquela luta que nos encontramos, mas não deixar de lutar, não deixar de pedir, não deixar com que este momento não se torne também na nossa vida um lugar de encontro com Deus, Na história da igreja há tantos santos e santas que descobriram a sua vida de santidade exatamente no sofrimento, descobriram a sua vida com Deus exatamente através do sofrimento, pois se tornou este um caminho para a descoberta do Evangelho, um caminho para a descoberta da vida. Assim deve ser também em nós, que lutamos neste mundo, descobrir o Evangelho. Acho interessante uma expressão, que temos na própria liturgia, ali após a oração, do Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos. Veja que a proteção dos perigos, que somos expostos nesse mundo, está exatamente na busca de vencer antes de tudo em nós o pecado. O pecado nos expõe ao perigo, o pecado nos expõe aos riscos, seja eles os mais simples riscos na vida. Às vezes quando eu, em alguma situação, estou num pecado grave e que preciso fazer uma viagem, se eu não busco um padre, eu vou com muito temor àquela viagem. Se eu não busco um padre para poder me confessar, eu vou com muito temor, porque eu estou me expondo a um perigo, e ao mesmo tempo, se eu não estou num estado de graça, aquele risco, ele pode se tornar mais grave, pode se tornar mais iminente, e um risco que não atingirá apenas o meu corpo, mas atingirá também a minha alma, porque me apanhará no momento em que não estou preparado para o encontro com Deus. Mas tenha misericórdia. Sim, eu acredito plenamente na misericórdia de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Não posso me acomodar nos meus pecados e estar a viver nos pecados, no pecado de estimação, e me expondo-me no dia a dia a tantos perigos. E eu mesmo comecei a perceber, por experiência, que todas as vezes que eu estou em pecado grave, sempre tem um probleminha que me acontece. Às vezes pequenos problemas como alertas, Então, busque compreender também esse mistério em sua vida. Busquemos compreender esse mistério em nossa vida. Buscar a graça é buscar, de fato, o Evangelho, é buscar a vida, é buscar estar distante de qualquer perigo, distante de qualquer perigo, de qualquer risco que estamos expostos no dia a dia. Pois estamos na graça, estamos com Deus, estamos protegidos por Ele, estamos com Ele. Que assim esse mistério possa se desenvolver cada dia mais em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos também ser verdadeiras testemunhas do amor de Deus pelo Evangelho que nos alcançou e que também somos chamados a testemunhar. Amém.